Esse é mais um Devocional Examinai, examinando a Escritura, parte 5, continuação. Então veja, em Lucas, capítulo 16 e o versículo 24 diz assim: E clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e envia a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui é o rico, lá no Hades, né? Como nós falamos, existiam subdivisões, nós já esclarecemos muito bem aqui. Então, agora ele está lá clamando, né? Ele podia clamar enquanto estava em vida, clamando ao pai Abraão, que representa o próprio Deus, agora pedindo misericórdia. Mas o tempo da misericórdia se extinguiu, acabou. E agora você vê que ele reconhece que Lázaro era a sua oportunidade. Ele agora reconhece que Lázaro é um missionário. Você vai ver nos versículos posteriores. Então você vê que ele está lá em tormento. Então observe que coisas que as pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades. Não deixe que isso aconteça. Então veja que as pessoas, elas passam a considerar coisas verdadeiras quando estão no Hades. Veja, número 1, eles levantaram os olhos para contemplar as coisas que prevalecem, pois durante sua vida na terra não estiveram interessados naqueles bens espirituais. Ou seja, eles estavam preocupados com as coisas materiais. É importante às vezes a gente se preocupar, se devemos, mas não colocar isso como base, como primórdio, como coisas primícias na nossa vida, mas sim as coisas espirituais. Então, quais são as 8 coisas que pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades? Número 1, elas levantam os olhos para contemplar as coisas que prevalecem, pois durante sua vida na terra não estiveram interessadas naqueles bens espirituais. Número 2, elas descobrem que as pessoas que estiveram à sua porta da sua vida não eram o que elas pensavam. Lázaro não era um simples mendigo, mas um instrumento de Deus pelo qual o rico poderia alcançar sua salvação. Mas este o desprezou. Todos os homens têm um Lázaro na sua porta. Aí eu te pergunto, quem é o seu? Talvez o Lázaro que você tenha desprezado seja o canal Examinando a Escritura, que todos os dias está aqui trazendo a palavra de Deus e você tem desprezado. Muitos têm dado valor e têm dado oportunidade e já têm até aceitado a Jesus Cristo. Quem sabe o Lázaro, que é a sua oportunidade, que você tem desprezado, seja alguém que esteja lhe evangelizando, lhe ajudando. Não espere chegar o último momento para você não fazer igual a este rico. Então veja que a terceira coisa que as pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades. A terceira coisa é que considero que muitas pessoas que são lambidas pelos cães aqui no mundo podem estar destinadas ao seio do Pai. Veja que verdade, né? Às vezes a gente pensa que aquelas pessoas que não são nada é que vão alcançar a salvação. Jesus disse aos fariseus, aos escribas, aos hipócritas, que as prostitutas antecedem ao reino de Deus antes dele. Por quê? Porque pelo estado de vidas que tais pessoas vivem, elas se arrependem por tudo aquilo que elas têm feito. Elas se acham
pessoas indignas, mas se arrependem e reconhecem seu estado pecaminoso, coisas que os escribas e fariseus não se achavam santos, e Jesus os designou como sepulcros caiados, lindos e belos por fora, mas cheios de ossos, horrores e podridões por dentro. A quarta coisa que pessoas consideram quando estão perdidas no Hades é que o lugar de tormento não é um passatempo, nem um lugar de purgação, mas é o prêmio de sua conduta na terra e o fim de sua rejeição aos benefícios oferecidos por Deus. Deus tem te oferecido a oportunidade todos os dias, e o rico, ele reconheceu que ali não é um passatempo, é um lugar eterno. O rico se vestia de sacerdote e tinha uma vida de boemia, vida boa. A mensagem de Cristo foi uma palavra direta aos príncipes dos sacerdotes, onde João era o mendigo, João Batista, e Anás, que era o sumo sacerdote da época, era o rico e desprezava a João Batista, que era a oportunidade deles se converterem. Então observe a quinta coisa que pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades. Foi o que ele falou aqui, o rico, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe na água a ponta no seu dedo e refresca minha língua, porque estou em tormento nesta chama. Então você observa que esse homem está em consciência. Quando você partir dessa vida, tanto para o paraíso, que é o desejo de Deus, mas algumas pessoas que partem para o lugar de tormento, para o Hades, estão em plena consciência. Você vê que ele reconheceu quem era Abraão e ainda reconheceu a Lázaro. Estão conscientes. Então a quinta coisa que eles passam a considerar estando perdidos no Hades é que passam a considerar a paternidade. Ele diz: Pai Abraão. Agora eles reconhecem. O Pai Abraão aqui está simbolizando Deus. Eles vão reconhecer. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não deixe para que seus joelhos se dobrem num dia que não tiver mais jeito, mas dobre o seu joelho perante Cristo ainda em vida. A sexta coisa que as pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades é que passam a considerar a misericórdia de Deus, onde já não tem mais misericórdia. Se findou para essas pessoas. Ele clamou misericórdia, mas não tinha mais misericórdia. Aproveite a misericórdia de Deus hoje. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, a cada manhã, e não tem fim enquanto estamos em vida. Porque a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. A sétima coisa é que essas pessoas consideram que Lázaro agora tem poder e está sobre a autoridade de Abraão, do pai de Jesus. Consideram ainda que aquele que não dava migalhas de comida em vida na terra não merecia nem mesmo uma gota de água na eternidade. Meu Jesus! A oitava coisa que pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades é que aqueles que se satisfazem vendo os cães lambendo as chagas de um mendigo, sem nada para oferecer-lhes, serão lambidos por chamas de fogo. Foi o que aconteceu com este homem. Então você vê que ele está em plena consciência. Observe o versículo 25. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te. Então você vai ver que essas pessoas serão trazidas à consciência. Lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro os seus males, e agora este é consolado e tu atormentado.
A maioria dos mendigos que conhecemos é a oportunidade de Deus para mudarmos o curso da nossa vida na eternidade. Homens não serão consolados porque foram pobres nesta vida. Homens serão consolados porque completaram sua missão como pobres nesta vida, podendo ter sido instrumento de Deus de outra forma, e foram missionários na mendigância. Porque ali eles fariam com que pessoas deixassem de ser avarentos e pudessem ser generosos, ajudando o próximo. Então nunca despreze um mendigo que bate à sua porta. Versículo 26. E além de tudo isso, entre nós está posto um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Nós já estudamos as subdivisões e já falamos sobre isso, que as pessoas não podiam passar de um lado para o outro. Estavam presas nos seus departamentos. Coisas que as pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades ainda, que o abismo de separação que há entre justo e os ímpios, e o que realmente não há como ir de um lugar para o outro. Essas pessoas estarão presas, atormentadas. Repito, hoje, depois que Jesus já morreu na cruz, ressuscitou, tirou lá o seio de Abraão, o cativeiro, como está escrito em Isaías, e levou para Nova Jerusalém. E essas almas estão lá ressuscitadas já com Cristo. Essa é a igreja, a primícia, a primogênita igreja, porque eles já ressuscitaram, já pegaram o seu corpo e estão lá. É o que a Bíblia fala da igreja primogênita. São esses que ressuscitaram e foram levados para Nova Jerusalém. Versículo 27. E ele respondeu: então rogo-te, ó pai Abraão, que o envies à casa de meu pai. Veja aí agora que agora ele está considerando Lázaro como um missionário. Antes ele considerava como um mendigo, mas Lázaro era a oportunidade daquele homem seguir a lei de Deus, obedecer a lei de Deus e fazer beneficência. Veja aqui a 10ª coisa que pessoas passam a considerar estando perdidas já no Hades, onde não tem mais jeito: o poder do envio missionário. Passam a dar mais valor a um missionário, mas é tarde demais. Quanto eles tinham recursos para enviar missionários, nada faziam. Mortos, nada poderão fazer. O amor por missões, o amor missionário é motivado pela realidade que enfrentam aqueles que já não estão em tormentos. Nesta vida, o fogo que nos move a fazer missões é promovido pelo Espírito Santo. Então veja que aquele homem agora, em estado de alta consciência, ele pede ao pai Abraão, rogando. O termo rogar aqui, o termo rogar, a Bíblia fala de vários tipos de oração, não entraremos nesse mérito aqui, mas o rogar, ele significa, você vai pedir, mas você sabe que vai saber, que você vai saber que vai receber ou não, que é impossível você receber aquilo, rogar. Então ele pediu para que ó pai, que envies à casa de meu pai. Por quê? Porque agora o rico estava lá no Hades em tormento, pediu ao pai Abraão, rogando que enviasse a Lázaro à casa de seu pai. Por quê? Porque ele tinha 5 irmãos. Então ele está consciente, amados e queridos. Esse homem está consciente que ele ainda tinha 5 irmãos lá na terra, por assim dizer.
O versículo 28 vai dizer: porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Agora ele se tornou um conselheiro, né? Conselheiro de Deus, pedindo para que Deus, o pai Abraão, enviasse Lázaro como agora um missionário, ressuscitando dos mortos, e fosse lá avisar os irmãos que não for, testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Então você vê que ele estando lá, ele não queria nem que seus irmãos chegassem até lá. Então você vê o tamanho sofrimento da separação de Deus que aquele homem enfrentava em sua alma, que ele pediu, rogou ao pai Abraão que enviasse a Lázaro até a sua casa para avisar aos seus irmãos que não vivesse como ele, para que não fosse para aquele lugar de tormento. Os 5 irmãos poderiam também ser os 5 ministérios, se ele tivesse observado que na sua porta a salvação estivesse vestida inversamente. A sua salvação em vida seria um exemplo para os seus irmãos. Lucas 16:16 podemos ler novamente, que diz: a lei e os profetas chegaram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e emprega-se força para que todo homem nele entre. Então veja que era para ele ter tido essa consciência, mas ele não teve e partiu, e agora é muito tarde. Então ele considera agora Lázaro como um missionário, mas é tarde demais. Não deixe que seja tarde demais. Se converta a Jesus, evangelize seus familiares, para que eles não vá para esse lugar de tormento. Só que aí vem a resposta de Abraão, pai Abraão, versículo 29. Mas Abraão lhe disse: isso aqui que você tem que observar, e muitos não têm observado. Mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Por que ele disse isso? Porque eles tinham ali a lei que já mostrava o caminho para eles se salvarem. Eles tinham os profetas. Moisés, eles tinham o Pentateuco. Eles tinham os 10 mandamentos. Os profetas, eles tinham o anúncio que o Messias viria. A lei e as profecias falavam do Messias, que havia de morrer e ressuscitar. Crer no Cristo ressurreto seria a única chance deles serem salvos aqui na terra. Por isso que o pai Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Se eles quiserem ser salvos e não quiserem vir para cá, é só eles crer no Cristo ressuscitado, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eles não vêm para cá. Não é necessário que venha ninguém ressuscitar dos mortos e vir pregar o evangelho para eles. Para você, meu amigo, não tem mais jeito. Mas para eles tem a Escritura. Para você hoje tem a Escritura que testifica que Jesus Cristo morreu, mas muitos se têm escarnecido do Evangelho. Muitos se têm desfeito do Evangelho. E eu tenho pena dessas pessoas, que chegará o dia da eternidade e elas vão ver o destino que elas escolheram para a sua vida, que é passar a eternidade longe de Deus. E eu não quero que aconteça isso com você que está me escutando. Eu posso ser Lázaro, desprezado, que talvez você tenha desprezado a palavra de Deus que sai desse meio de comunicação, mas eu sou a sua oportunidade, segundo a palavra de Deus autorizada neste momento, pregando o evangelho para você, para que você se converta e não vá para esse lugar de tormento como esse rico foi. Mas agora é muito tarde. Versículo 30. Então ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Jesus falava da sua própria ressurreição ao contar essa história. Mas veja que Abraão diz: Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés
nem aos profetas, tampouco crerão ainda quando alguém dos mortos ressuscite. Foi o que muitos fizeram quando Jesus ressuscitou, não creram. Eles não deram a mínima que Jesus ressuscitou, inventaram logo uma mentira dizendo que roubaram o corpo de Jesus, mas ele ressuscitou e está vivo. E seria vã a nossa pregação se ele não tivesse ressuscitado. Então veja que essa é uma mensagem subliminar de Cristo a respeito da sua ressurreição e da incredulidade dos homens quanto à sua mensagem pós-ressurreição. Muitos não creram. De fato, foi o que aconteceu depois da sua ressurreição. Esse texto mostra que ninguém tem poder para tirar uma pessoa do lugar de tormento no Hades. Mostra também que somente por meio da ressurreição a pessoa poderia sair de lá e entrar no mundo físico novamente. Mostra também que aquela pitonisa consultada por Saul, você deve lembrar, não tinha poder para trazer ninguém do Hades. Samuel não estava embaixo, mas no alto, dentro da Nova Jerusalém, no paraíso. Sua posição era igual à de Lázaro, já que o rico, erguendo os olhos ao alto, viu no seio de Abraão. Nem durante a vida, Saul teve algum poder controlador sobre Samuel. Ele tremia quando Samuel chegava. 1 Samuel 28:11. Replicou então a mulher: a quem invoco? Ele disse: traga-me a Samuel. Que poder ele tinha para isso, não é verdade? Então, chegamos aqui ao final de mais um estudo, um devocional examinando a Escritura de Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 ao 31, estudando e examinando a Escritura sobre a vida do rico e o Lázaro. Não é uma parábola, é uma história verídica que Jesus contou que aconteceu com alguém em alguma época, e como ele é poderoso, onisciente, onipotente, ele conhecia do mundo espiritual e trouxe essa história verídica, essa verdade para nos alertar que nós temos uma decisão a tomar aqui nessa vida. Enquanto em vida, você tem um poder de decisão, de decidir para onde você vai passar a sua eternidade, com Deus ou sem Deus. Muitos têm zombados, muitos têm deixado de lado, mas no dia que chegar a sua senha, aí você verá que esta palavra será juiz para você. Quantas vezes você tem ouvido essa mesma palavra e tem rejeitado? Mas eu quero te convidar agora, nesse momento, a você aceitar Jesus, a se converter dos seus pecados, fazer a oração do pecador e venha se arrepender dos seus pecados. Eu gostaria que, se você aceitou a Jesus neste momento, quiser aceitar Jesus, faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu me arrependo dos meus pecados, daquilo que eu tenho praticado, produzido. Eu creio no sacrifício do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Reconheço e peço perdão por todos os meus pecados e Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, escreve meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia eu esteja juntamente com o Senhor, com todos os santos. Amém, amém e amém. Senhor, que o Senhor possa escrever o nome dessa pessoa no livro da vida e que isso seja como testemunha diante dos anjos, e que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Repreende todo mal, corta todos os laços do inimigo, de Satanás, traz um acerco, uma muralha de fogo na vida desta pessoa, Senhor, que está neste momento aceitando o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e continue conosco aqui, porque esse é seu devocional Examinai. E se você aceitou a Jesus Cristo aqui,
Se quiser desejar, deixa aí nos comentários: eu aceitei a Jesus. Procura uma igreja evangélica que prega ali a palavra de Deus genuinamente, verdadeiramente, e você passe ali a se reunir, a congregar. Chama um irmão, diz que você se converteu, aceitou a Jesus, e seja uma bênção e caminhe. E quem sabe um dia nós, ainda em vida, nos encontraremos. E se não nos encontrar aqui em vida, tenha certeza que naquele grande dia nós estaremos todos juntos com o Senhor Jesus Cristo, dando glórias ao nome dele. E naquele dia nós seremos apresentados para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos amados, queridos irmãos. Também deixarei aqui o link do e-mail do nosso irmão que assim sugeriu, que nós sentiu no coração, e nos pediu, orientou, debaixo da autoridade do Espírito Santo, para que nós trouxéssemos esse estudo. Gostaria que, se você tem ali a sua bike, sua bicicleta, fosse lá na loja dele lá e prestasse essa honra de fazer a manutenção na sua bike. Amém? Queremos agradecer a todos os amados e queridos que aqui ficaram conosco durante esses 5 vídeos, Queria agradecer ao nosso irmão Júnior. Deus abençoe grandemente, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Vou ficando por aqui e até o próximo exame, nosso devocional Examinai, examinando a Escritura. Deus abençoe. Forte abraço.